E se eu te dissesse que um rei extremamente poderoso entrou em pânico por causa de um bebê? 3 homens sábios cruzaram desertos, seguindo uma estrela misteriosa, acreditando que ela os levaria ao maior rei da história. Mas quando finalmente chegaram, não havia trono, não havia palácio, apenas uma criança em uma humilde casa. Então, por que eles se ajoelharam diante dele? O que eles sabiam que até mesmo Herodes temia? E o que essa história tem a ver com o destino da humanidade? Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre os reis magos para sempre. A noite estava mais escura do que de costume, mas uma luz brilhante rompia as sombras do vasto céu oriental. Era uma estrela diferente de todas as outras, como se tivesse sido acesa pela própria mão divina. 3 homens sábios, conhecidos como magos, ergueram os olhos maravilhados com aquele sinal celestial. Baltazar, um dos magos, murmurou com reverência: "Essa não é uma estrela comum. Isso foi profetizado. Algo grandioso aconteceu." Gaspar, o mais velho do grupo, consultou os antigos pergaminhos, recordando-se das palavras de Balaão. "Surgirá uma estrela de Jacó, e um cetro se levantará de Israel." Livro dos Números, capítulo 24, versículo 17. Melquior, o mais jovem, contemplou a estrela com um brilho de expectativa nos olhos. Então significa que o rei prometido nasceu? Os 3 se entreolharam. A profecia se cumpria diante de seus olhos. Para estudiosos como eles, acostumados a decifrar os mistérios do céu e da terra, aquilo era uma revelação divina. A estrela não era apenas um sinal, era um chamado. Baltazar cerrou os punhos. "Devemos partir imediatamente. Esse rei não é um rei qualquer. Se as profecias são verdadeiras, sua vinda mudará a história do mundo." E assim, sem hesitação, os 3 magos prepararam sua jornada. Com camelos carregados de mantimentos e os presentes mais preciosos que possuíam, partiram do Oriente, seguindo a estrela que brilhava no céu. Eles sabiam que a jornada seria longa e árdua, mas nada os impediria de encontrar e adorar o recém-nascido rei dos judeus. O caminho era árduo. Sob o sol escaldante do deserto e as noites frias, os 3 magos seguiram em direção ao desconhecido, confiando unicamente na estrela que brilhava como um farol no céu noturno. Eles viajaram por vastas planícies, atravessaram montanhas e enfrentaram tempestades de areia. A cada noite, quando a exaustão ameaçava dominá-los, olhavam para o alto e encontravam a mesma estrela reluzente como um convite para continuarem. Baltazar, puxando as rédeas de seu camelo, olhou para os companheiros e disse: "Nunca vi uma luz tão constante. Parece que essa estrela está nos chamando." Gaspar assentiu. "Deus sempre encontra um meio de nos guiar. Se essa é a estrela da promessa, então devemos segui-la com fé." Melquior, apesar do cansaço, sorriu. O que nos espera no final dessa jornada? Um rei recém-nascido, frágil e pequeno, mas destinado a mudar o mundo. No caminho, os 3 magos encontraram viajantes e mercadores que os olhavam com curiosidade. Alguns perguntavam aonde iam com tanta determinação. Quando eles mencionavam a busca pelo rei dos judeus, muitos riam. "Um rei que nasce no meio do povo judeu?" Zombou um mercador persa. "Nenhum governante poderoso surgiria daquela terra insignificante." Mas os magos não davam ouvidos às dúvidas. Eles não seguiam rumores ou suposições humanas, mas sim o chamado do próprio céu. Depois de meses de viagem, quando a poeira do deserto já cobria suas vestes e seus mantimentos começavam a escassear, avistaram ao longe as grandes muralhas de Jerusalém. O coração deles bateu acelerado. Baltazar murmurou: "Chegamos. O rei deve estar aqui." Sem saber, estavam prestes a entrar no território do homem mais perigoso da Judéia, Herodes, o Grande. Os 3 magos entraram em Jerusalém com expectativa no coração. A cidade estava movimentada.
Comerciantes negociavam em voz alta, sacerdotes transitavam com seus mantos e soldados romanos patrulhavam as ruas. Mas, para a surpresa dos sábios, ninguém parecia saber sobre o nascimento do novo rei. Gaspar franziu a testa. Como pode ser? A estrela anunciou seu nascimento. Como ninguém aqui ouviu falar dele? Baltazar olhou ao redor, observando os semblantes indiferentes dos moradores. Parece que nem sempre aqueles que deveriam estar atentos ao plano de Deus reconhecem seus sinais. Melquior aproximou-se de um dos anciãos na praça do templo e perguntou: Onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. O homem olhou confuso e cochichou algo para um escriba próximo. Em pouco tempo, a pergunta dos magos se espalhou pela cidade, chegando aos ouvidos de ninguém menos que Herodes, o Grande. Herodes era um homem de poder absoluto, mas seu coração estava consumido pela paranoia. Temia qualquer ameaça ao seu trono e não hesitava em eliminar quem quer que surgisse como possível rival. Ao ouvir falar sobre um rei dos judeus, sua expressão endureceu. Um rei nascido em minha terra? Quem ousa desafiar meu reinado? Rapidamente ordenou que os magos fossem levados ao seu palácio. Os sábios foram recebidos em meio ao luxo e à imponência da corte real, mas a atmosfera era tensa. Herodes os encarou, disfarçando sua inquietação com um sorriso falso. Dizei-me, senhores, como soubestes desse rei? Gaspar respondeu calmamente: Nós vimos sua estrela no oriente. Ela nos guiou até aqui. O semblante de Herodes se fechou, mas ele manteve a compostura. Interessante. Dizei-me, quando exatamente essa estrela apareceu? Os magos se entreolharam. Havia algo no olhar do rei que os incomodava, mas decidiram responder. Herodes ouviu atentamente e reprimiu um sorriso. Pois bem, sou um homem piedoso e desejo também prestar-lhe homenagem. Ide a Belém, pois segundo as profecias, é lá que o Messias deve nascer. Quando o encontrardes, fazei-me saber, para que eu também vá adorá-lo. Aquelas palavras soavam corretas, mas algo não parecia certo. Contudo, os magos estavam focados em seu propósito, encontrar o rei prometido. Assim, deixaram o palácio e retomaram a busca, agora sabendo que seu destino era Belém. Enquanto isso, Herodes os observava partir, seu sorriso desaparecendo em um olhar frio. Ele já tinha um plano em mente. Depois que os magos saíram do palácio, Herodes, inquieto, chamou os principais sacerdotes e escribas do povo. O rei, sempre desconfiado, não confiava plenamente na palavra daqueles estrangeiros. Se realmente havia um rei prometido nascido em sua terra, ele precisava saber exatamente onde encontrá-lo. Os sacerdotes e escribas se curvaram diante de Herodes, que lhes dirigiu uma pergunta direta. Onde, segundo as Escrituras, deve nascer o Messias? Os estudiosos da lei não precisaram pensar muito. Um dos escribas, com tom respeitoso, respondeu: Em Belém da Judéia, ó rei, pois assim está escrito pelo profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Herodes cerrou os punhos. Belém, a cidade pequena, mas de grande importância profética, pois foi dali que saíra Davi, o maior rei de Israel. Agora um novo rei surgia naquele mesmo lugar. O rei disfarçou sua inquietação e chamou os magos em segredo. Seu tom era gentil, mas seu coração estava cheio de veneno. Ide a Belém e informai-vos com diligência sobre o menino. Quando o encontrardes, trazei-me notícias para que eu também vá adorá-lo. Os magos, sem perceber a malícia de Herodes, assentiram. A promessa de um rei legítimo os motivava mais do que qualquer suspeita sobre as intenções do monarca. Enquanto eles se retiravam, Herodes ficou em silêncio por um momento. Então,
Levantou-se abruptamente e ordenou a seus soldados: acompanhai seus passos de longe, quero saber tudo o que encontrarem. O jogo de Herodes havia começado, mas ele não sabia que estava lidando com algo muito maior do que seus planos terrenos. Os magos partiram de Jerusalém ao anoitecer. Assim que deixaram a cidade, ergueram os olhos para o céu e, para sua surpresa, a estrela que os guiava desde o Oriente reapareceu. Gaspar suspirou aliviado. Ela ainda está nos guiando. Baltazar sorriu. Então estamos no caminho certo. Melquior, com os olhos cheios de expectativa, murmurou: o rei está perto. A estrela não apenas brilhava, mas parecia mover-se com propósito. Eles seguiram o sinal divino até chegarem à pequena cidade de Belém, a poucos quilômetros dali. Ao se aproximarem, a estrela parou sobre uma humilde casa. O coração dos magos disparou. Ali estava o rei que vieram adorar. Eles desmontaram dos camelos e caminharam em silêncio até a entrada. O ambiente era simples, sem palácios ou guardas, sem ouro ou tronos. Mas ao cruzarem a porta, seus corações foram tomados por uma reverência inexplicável. Ali estava Jesus, ainda um menino nos braços de Maria, sua mãe. Os 3 homens sábios que haviam percorrido um longo caminho, que eram respeitados em suas terras como homens de grande sabedoria, se prostraram diante do menino. Baltazar foi o primeiro a se ajoelhar, com a cabeça curvada em respeito. Gaspar e Melquior o seguiram, colocando seus rostos no chão. Eles não estavam diante de um rei comum. Eles sabiam que aquele menino era maior que qualquer monarca da terra. Maria observava a cena com ternura, enquanto José permanecia ao lado, surpreso com a reverência daqueles estrangeiros. Então, os magos abriram seus tesouros e apresentaram seus presentes. Cada presente carregava um significado profundo. Ouro, o presente digno da realeza. Representava que Jesus era rei, não apenas de Israel, mas de toda a criação. Incenso, um presente utilizado no culto a Deus. Representava que Jesus era divino, o Filho de Deus, digno de adoração. Mirra, uma resina usada no embalsamamento dos mortos. Representava o sacrifício que Jesus faria na cruz, morrendo pelos pecados da humanidade. José e Maria se entreolharam, impressionados. Como aqueles homens do Oriente sabiam tanto sobre o significado daquele menino? A resposta era simples. Deus os havia guiado até ali. Eles não estavam diante de um simples rei. Eles estavam diante do Messias prometido, o Salvador do mundo. A atmosfera na pequena casa em Belém era de profunda reverência. Maria segurava o menino Jesus em seus braços, enquanto José observava com admiração aqueles nobres visitantes prostrados diante de seu filho. Os magos, ainda ajoelhados, contemplavam o menino com um misto de respeito e emoção. Eles haviam cruzado desertos, enfrentado desafios e viajado por meses, seguindo apenas um sinal celestial. E agora estavam ali, diante daquele que mudaria o destino da humanidade. Os presentes que trouxeram não eram meramente tesouros valiosos. Cada um deles carregava um significado profético e espiritual. Baltazar foi o primeiro a abrir seu tesouro e retirou um recipiente brilhante, ouro puro, resplandecente sob a luz bruxuleante da lamparina. Este é um presente digno da realeza, disse ele, entregando-o a Maria. Pois teu filho não é um rei comum, ele governará sobre toda a terra. José franziu a testa. Como aqueles homens sabiam disso? Ele e Maria sabiam, pelos anúncios dos anjos, que Jesus era o Messias, mas aqueles estrangeiros confirmavam essa verdade de maneira impressionante. O ouro era símbolo de realeza, indicando que Jesus não era apenas um líder humano, mas o Rei dos Reis. Gaspar então abriu seu tesouro e revelou uma pequena caixa de madeira perfumada. Dentro, um frasco de incenso puro, resina aromática, usada nas cerimônias de adoração no templo.
Este presente é dado àqueles que são divinos, disse Gaspar, olhando para Jesus, pois sabemos que este menino é mais do que um rei terreno. Ele é santo, separado para Deus. Maria olhou para José com olhos brilhantes. O incenso representava a adoração e oração, um presente que simbolizava a divindade de Jesus. Ele era Deus feito carne. Por fim, Melquior retirou um pequeno vaso de alabastro e o abriu. O aroma da mirra encheu o ar. A mirra é usada para preparar os corpos para o sepultamento, disse ele com um olhar pesaroso. Este presente é para aquele que um dia trará salvação ao mundo através do seu sacrifício. Maria estremeceu. O que aquelas palavras significavam? O coração de mãe se apertou ao pensar que seu filho poderia sofrer. A mirra era um símbolo sombrio, mas profético. Representava a morte e o sofrimento que Jesus enfrentaria para cumprir seu propósito, dar sua vida para salvar a humanidade. José segurou a mão de Maria e ela apertou o menino contra o peito. Os magos não tinham ideia de como sabiam da importância daqueles presentes, mas no fundo de seus corações, eles sabiam que haviam sido guiados por algo muito maior que o conhecimento humano. O ouro declarava que Jesus era rei. O incenso proclamava que Jesus era Deus. A mirra profetizava que Jesus era o cordeiro que seria sacrificado pela humanidade. Após entregar os presentes, os magos permaneceram em silêncio. Eles haviam encontrado o que procuravam e agora sentiam que sua missão estava completa. Mas Deus ainda tinha algo importante para lhes revelar. Naquela noite, os magos repousaram em sua tenda, exaustos da longa jornada e emocionados pelo encontro com o menino Jesus. O silêncio da madrugada envolvia Belém e a única luz que ainda brilhava no céu era a da misteriosa estrela que os guiara até ali. Baltazar, Gaspar e Melquior dormiam profundamente quando, de repente, um sonho perturbador tomou conta de suas mentes. Uma voz, poderosa e cheia de autoridade, ecoou como um trovão suave. Não volteis a Herodes. Ele busca o menino para o mal. Retornai por outro caminho. A visão era clara. Herodes não queria adorar o rei dos judeus. Sua intenção era destruir a criança. Os três magos acordaram sobressaltados. Gaspar, ofegante, olhou para os outros. Vocês também viram? Baltazar assentiu, enxugando o suor da testa. Sim, foi um aviso. Não podemos voltar a Jerusalém. Melquior, o mais jovem, franziu a testa. Mas Herodes nos pediu que voltássemos e lhe contássemos onde está o menino. Se não fizermos isso, ele poderá desconfiar de nós. Baltazar se levantou e começou a recolher suas coisas. Não importa. Se Deus nos advertiu, então devemos obedecer. Seguiremos outro caminho. Eles não tinham dúvida alguma. Deus os havia guiado até ali e agora os guiava mais uma vez. Se ficassem um minuto a mais, talvez os espiões de Herodes os descobrissem. Com rapidez, desmontaram o acampamento e, antes mesmo do amanhecer, partiram de volta ao Oriente, sem passar por Jerusalém. Dias depois, quando Herodes percebeu que os magos não voltariam para lhe dar informações sobre o menino, sua raiva explodiu. Traidores! Rugiu ele, derrubando cálices de ouro ao chão. Se os magos não tinham voltado, significava que haviam descoberto seu plano, mas se achavam que poderiam impedi-lo, estavam enganados. Ninguém desafiava Herodes e saía impune. O rei olhou para seus soldados e deu a ordem mais cruel de sua vida. Matem todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e nos arredores. Nenhum deverá sobreviver. Os guardas se entreolharam, chocados. Mas ninguém ousaria desobedecer Herodes. O massacre estava prestes a acontecer. Enquanto isso, longe dali, os magos seguiam sua jornada de volta para casa, levando consigo o mistério e a certeza de que haviam testemunhado algo maior do que qualquer reino da terra. Na calada da noite, enquanto Belém dormia, José teve um sonho inquietante.
Um anjo do Senhor apareceu-lhe, com olhos sérios e voz urgente. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te diga, pois Herodes buscará o menino para matá-lo. O coração de José disparou. Sem questionar, ele acordou Maria e, com pressa, começou a juntar suas poucas posses. Maria, devemos partir agora. Maria, segurando Jesus em seus braços, olhou para José com preocupação, mas não hesitou. Se Deus os estava alertando, eles obedeceriam. Com passos silenciosos, os três deixaram Belém antes do amanhecer, escapando por trilhas desconhecidas, fugindo na escuridão antes que o terror chegasse à cidade. Ao amanhecer, Herodes enviou seus soldados a Belém. Sua ordem era clara: exterminar todos os meninos com menos de 2 anos. Os gritos das mães ecoaram pelas ruas enquanto os soldados invadiam as casas, arrancando as crianças dos braços de suas famílias. O horror e o pranto tomaram conta de Belém. Era um massacre impiedoso, um ato de desespero de um rei que não queria perder seu trono. As palavras do profeta Jeremias cumpriam-se com tristeza. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Herodes acreditava ter eliminado a ameaça, mas ele não sabia que o verdadeiro rei dos judeus já estava a caminho do Egito, protegido pela vontade de Deus. José e Maria viajaram sem descanso. O caminho até o Egito era árduo, cruzando desertos e terras estrangeiras, mas Deus os guardava. O ouro, o incenso e a mirra, dados pelos magos agora, tinham um propósito inesperado: garantir que a Sagrada Família tivesse recursos para sobreviver na terra estrangeira. Eles permaneceram no Egito até que Herodes, o tirano sanguinário, morresse. Então, mais uma vez, um anjo apareceu a José em sonho. Volta à terra de Israel, pois já morreram os que buscavam a vida do menino. O perigo havia passado. Agora era hora de Jesus voltar para sua terra e crescer até que o tempo certo de sua missão chegasse. Depois de anos vivendo no Egito como estrangeiros, José, Maria e Jesus estavam prontos para voltar. A notícia da morte de Herodes, o Grande, significava que o perigo havia passado. Ou pelo menos era o que parecia. José preparava a viagem quando, mais uma vez, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam a vida do menino. Com o coração aliviado, José despertou e disse a Maria: o Senhor nos chamou de volta para casa. Está na hora de Jesus crescer em sua terra. A família partiu em direção a Israel, cruzando novamente os desertos que um dia os levaram ao Egito. Mas ao chegarem, uma nova preocupação surgiu. O trono de Herodes não ficou vazio. Seu filho Arquelau agora governava a Judeia, e sua fama era tão cruel quanto a de seu pai. José ficou temeroso. Ele sabia que se Arquelau descobrisse que o rei dos judeus ainda vivia, poderia tentar terminar o trabalho que seu pai começou. Então, mais uma vez, Deus interveio. Em outro sonho, o anjo ordenou que José não ficasse na Judeia. Vai para a Galileia, ali encontrarás segurança. José não hesitou. Seguir a voz de Deus sempre havia sido a decisão certa. Assim, José conduziu sua família para um vilarejo pacato na Galileia, chamado Nazaré. Era um lugar simples, sem a grandiosidade de Jerusalém ou a agitação de Belém. Mas era o lugar onde Jesus cresceria em segurança, longe dos olhos de reis ambiciosos e assassinos. E assim, as palavras dos profetas se cumpriram mais uma vez. Ele será chamado Nazareno. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 23. Ali, em Nazaré, Jesus cresceu. E enquanto o mundo seguia seu curso sem saber, o maior rei da história já estava entre eles, esperando o momento certo para mudar o destino da humanidade. A jornada dos magos
a fuga para o Egito e o retorno para Nazaré mostraram a mão poderosa de Deus guiando cada passo do Messias. Aqueles que tentaram matá-lo não tiveram sucesso. Os que tentaram impedi-lo falharam. Nada poderia impedir o propósito de Deus, porque Jesus não era apenas o Rei dos Judeus, ele era o Salvador do mundo. A história dos Reis Magos e do nascimento de Jesus não é apenas um relato sobre um grupo de sábios que viajaram guiados por uma estrela. É uma história sobre busca, fé e propósito. Os magos representam todos aqueles que anseiam por algo maior do que riquezas e poder. Eles percorreram longas distâncias porque sabiam que a verdade valia cada esforço. 3 lições que podemos aprender dessa história. 1. Deus se revela a quem o busca sinceramente. Os magos não eram judeus. Eles não conheciam as Escrituras como os sacerdotes de Jerusalém. Mas Deus usou o conhecimento que tinham, as estrelas, para guiá-los até Cristo. Isso nos ensina que Deus fala conosco de maneiras que podemos entender. Basta estarmos atentos. 2. Nem todos reconhecem o rei quando ele chega. Herodes viu Jesus como uma ameaça. Os sacerdotes sabiam onde ele nasceria, mas não se deram ao trabalho de procurá-lo. Enquanto isso, os magos, estrangeiros e gentios, foram os primeiros a adorá-lo. Isso nos lembra que muitas vezes Deus está agindo bem diante de nós, mas nem sempre percebemos. 3. O verdadeiro rei não precisa de um trono para governar. Jesus não nasceu em um palácio, não tinha exércitos e não buscava poder terreno. Mesmo assim, sua influência mudou o mundo para sempre. Seus inimigos tentaram impedi-lo, mas nenhum plano humano pode frustrar o propósito divino. E hoje, assim como no tempo dos magos, muitos ainda buscam sentido para a vida, esperança em meio à escuridão. A boa notícia é que a mesma luz que guiou os magos ainda brilha. Você está disposto a segui-la? Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.